Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no 4º domingo da Páscoa. Saudamos a vocês com as palavras do lema da semana. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10:14. Seja bem-vindo e bem-vinda. Desejamos um abençoado culto. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Hoje queremos saudar a todos vocês com o Salmo 23, o Salmo de Davi, que eu leio agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Um salmo lindíssimo que fala do cuidado, da proteção, da bondade, do amor de Deus, o bom pastor, por nós, o seu povo. A esse Deus prestemos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. O Salmo 23, lindíssimo, maravilhoso, qual a missionária nos saudou, o versículo 4 diz assim, que ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada. Não terei medo de nada. Essa frase fala da nossa confiança, da nossa entrega, né? Da certeza de que Deus tem cuidado de nós. E como que nós vamos confiar se nós temos medo? É difícil. Eu lembro de uma brincadeira que muitas vezes nós fazemos
nos retiros de jovens, com as pessoas, né, com os confirmandos. E a brincadeira era a seguinte: um jovem ficava no meio, e aí eles escolhiam 2 outros jovens. Um ficava de um lado, outro ficava do outro. A gente vendava os olhos, aí eles viravam assim. E aí, num momento, o jovem então tinha que se jogar para frente e aí se jogar para trás, né? E aí, claro, antes a gente dava umas voltinhas para ele ficar meio tontinho, para ver se realmente a pessoa que estava à frente ou atrás ele confiava. E quando nós falávamos para ele escolher as pessoas que iam ao lado dele, então eu falava: você escolha pessoas que você confia. E aí ele ficava olhando no grupo: quem eu vou escolher? Quem eu confio? E aí na hora ainda assim, ele confiava naquelas pessoas que ele escolheu, mas ainda assim na entrega havia um medo de cair. Em quem você confia? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: eu confio no companheiro, na companheira, eu confio no pai, eu confio na mãe. Em Deus nós podemos confiar cegamente, entregando-se por completo, entregando a vida, tudo ao altar do nosso Deus, sem medo e sem nada a temer. Mas para essa entrega, para esse deixar-se cair nos braços de Deus, é muito importante ter fé, confiar na sua palavra e nas suas promessas. Aí sim vamos conseguir viver esta palavra do versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo, porque Deus está comigo. Eu confio em Deus, eu entrego tudo o que eu sinto a Deus. Amém. Confessemos os nossos pecados. Bondoso Deus, como teus filhos e filhas, queremos aprender a confiar em Ti plenamente, assim como uma criança que se joga nos braços do Pai, sem medo e com total confiança. Assim também queremos fazer com nossa vida e os dias que Tu nos dás. Confessamos que algumas situações difíceis, como a morte, quando estamos doentes, quando temos que caminhar por vales escuros em meio à crueldade e à violência que nos cercam, sentimos medo, temos dúvidas, ficamos aflitos. Aumenta a nossa fé, bondoso Deus. Pedimos perdão pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Tem piedade, Senhor, ilumina teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o teu rosto. Tem piedade, Senhor, ilumina teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o teu rosto. Uma palavra de anúncio da graça, conforme o Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. Esse Deus nos perdoa e nos faz o convite de confiarmos nele em todos os momentos de nossa vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Que a paz de Deus esteja com você. Hoje ouvimos a leitura de 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 24, que diz: Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Amém. Temos que mantê-los vivos por hora. Vamos, escriba. Até tu precisas comer. Este é para ti, Teófilo. João, estou até com medo de chamá-lo pelo teu nome. Jesus nos salvou e trouxe a ti, seu último apóstolo, aqui neste buraco. Por quê? Dê-me esta tigela. Vamos. Isto é suficiente para você, velho. E consideres isso um presente. Pelo pouco que tens feito na mina.
Assim tu só adquires mais inimigos. Estás sem forças, Demétrio. Gostaria de ter a tua força. Minha força. Minha força não vem de mim. Vem do Senhor. Aquele que acreditar terá vida eterna. Deus é amor. E quem sobreviver e viver em amor, viverá em Deus. E Deus nele. Se aguentarmos a dor e sofrermos com fé e amor, encontraremos verdadeira alegria. Que a graça e a paz de Deus esteja com você, que esta palavra cresça em nosso coração. Pedimos isto a Cristo Jesus. Amém. No fim da Bíblia, nós temos o livro de Apocalipse. Antes do livro de Apocalipse, nós temos 3 cartas. A carta de 1 a João, que é de 5 capítulos, a de 2 a João, que contém 13 versículos, e a de 3 a João, que contém 15 versículos. Nas cartas pequenas, né? Uma carta com versículos só, não aparece o nome do autor, mas por causa dos assuntos tratados e pela maneira que elas foram escritas, logo começaram a ser chamadas cartas de João, querendo dizer que tinham sido escritas pelo evangelista João, quando esteve em Éfeso. Mais ou menos as epístolas joaninas, acredita-se que foram escritas entre 85 e 100 anos depois de Cristo. Essa carta que nós aqui estamos estudando nesse texto que foi lido, ela foi escrita num estilo de tratado, visto que não tem assim saudação, conclusão, né? E nessas cartas nós percebemos assim 3 temas importantes, 3 temas fundamentais: o anticristo, o pecado e o amor. O nosso texto fala sobre o amor. O amor de Deus para conosco, o nosso amor que nós devemos para com Deus e o nosso amor ao próximo. E eis o tema do amor. Uma decisão cabe a cada um, individual, que cada um precisa tomar lá do fundo do seu coração. Não somente um amor com sentimentos, mas um amor baseado na razão. Um amor que sabe e entende o preço do que é amar. Quanto eu preciso me sacrificar em muitas situações por amor. O amor que se visualiza na figura do bom pastor, que vai ao encontro da sua ovelha perdida, que está em dor, em sofrimento, aquele que está perdido, caído, um amor incondicional, que não quer algo em troca para ser compreendido, para ser aceito, para ser valorizado, mas um amor assim simples, corajoso, de entrega, que se visualiza em ações, em gestos. Compartilho 3 exemplos assim da história de pessoas que literalmente deram a sua vida por outras pessoas. Percebe-se isso no início do cristianismo. Por exemplo, no tempo onde houve muitas epidemias e pestes, e ao contrário das pessoas pagãs, elas abandonavam as suas famílias quando havia entre eles pessoas doentes. Eram deixados à beira de estrada para morrer.
E os primeiros cristãos, motivados pelo exemplo de Cristo, acolhiam estas pessoas doentes, moribundas, como se diziam, em suas próprias casas. E não havia um local coletivo para o cuidado dos doentes, como nós temos hoje, em hospitais, né, em enfermarias, em UPAs, como se diz assim. Não. Muitos cristãos acolhiam estas pessoas doentes a partir do ensinamento de Jesus, um gesto de amor e de cuidado, e isso custou a vida de muitas pessoas, de famílias inteiras, que acabavam também sendo contaminadas pelas pestes e pelas doenças que muitos tinham. Um segundo exemplo, a Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz. O mais seguro e o mais temido deles, era muito comum pessoas serem executadas. Só neste campo, segundo a história, foram mais de 4 milhões de mortes. Foi neste contexto que um padre franciscano chamado Maximilian Kolbe se prontificou a morrer no lugar de um pai de família de 39 anos, que chorava desesperadamente quando ouviu seu nome na lista de pessoas a serem executadas naquele dia. 5 anos e 5 meses mais tarde, esse homem é libertado graças àquele que morreu no seu lugar. Outro exemplo, campos de concentração. Lembro de um exemplo que a mídia nos trouxe do ano de 2017, não sei se alguém lembra, numa creche no interior de Minas Gerais, creche em Janaúba. Uma pessoa desorientada derrama líquido inflamável sobre si e sobre crianças na creche. 75 alunos haviam na creche e 17 funcionários. Foram 12 pessoas que morreram na tragédia. 9 crianças, um vigia e 2 funcionários. E por alguma razão, né, a mídia mencionou o nome de 2 professoras, a Ellen de Abreu e a Geni Martins, que elas poderiam ter sobrevivido a essa tragédia, mas elas escolheram ficar em meio àquele lugar, ao fogo, e ajudar salvando as crianças. Salvaram o maior número de crianças. As 2 professoras, por amor, abriram mão da própria vida pela vida das crianças. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia é uma grande carta de amor a nós, né? Deus escreve a nós. Sobre o assunto do amor que João aqui escreve, ele diz ali: Deus é amor. Deus mostrou o seu amor por deixar que seu Filho morresse como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Também por fazer provisões por meio de Cristo, para que seus ungidos se tornem filhos de Deus. O amor de Deus e de Cristo nos coloca sob a obrigação e o convite de mostrar amor a nossos irmãos. O amor de Deus significa observarmos os mandamentos. O perfeito amor lança fora o medo, removendo as restrições, a fraqueza no falar de Deus. O amor aos irmãos não é apenas uma questão de palavras, mas de ações, dando-lhes as coisas que temos se estiverem padecendo necessidade. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Os cristãos devem amar sempre. Não devem amar nem o mundo nem as coisas que há nele, mas amar ao próximo. A nossa maior espada que nós temos a nossa arma, é o amor. E a Bíblia diz que rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em Deus. E a gente sempre vai conseguir, porque nós cremos em Deus, nós vamos conseguir amar.
e amar, porque Deus sempre renova em nós o amor. E vamos ter a coragem para amar também em ações. Exemplos do não amor, eu prefiro nem falar. Porque nessas últimas semanas a gente olha a TV e em algumas manchetes só se fala de pais que mataram crianças, que jogaram crianças. Uma criança que teve o fígado, esmiuçado, machucado. Exemplos de não amor entre família, entre crianças, na sociedade, nós não vamos nem falar. Aquilo que nós vemos em pessoas que não carregam o amor de Deus em seu coração. Um amor egoísta, um amor por interesse, um amor que em vez de ter coração, no lugar do coração as pessoas parecem que têm pedra. Queridos, as cartas de Paulo aqui, as últimas 3 cartas da Bíblia antes do livro de Apocalipse, elas merecem o tempo de vocês. Merecem uma leitura aprofundada, é uma linguagem com certeza inspiradora que encontramos nessas cartas. Finalizando, que resposta podemos dar a esse amor de Deus tão grande por nós? Nós podemos dizer assim: ó Pai, eu quero amar como Tu nos amas. Quero ser capaz de, por amor, dar, doar, dedicar a vida em Teu serviço. Que assim seja. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer. Eu te agradeço por poder agradecer. Uma história de um livro de meditações diárias, um pastor, Ediane, perguntou a um membro se teve, um senhor de idade, se teve alguma coisa na vida que ele se arrependeu de ter feito. Muitas vezes nós temos coisas que nós nos arrependemos, que nós fizemos.
E esse senhor compartilhou assim que teve uma coisa na vida dele que ele se arrependeu muito de ter feito. Quando ele era jovem, quando o grupo de jovens dele, 3 jovens foram para um baile de carro. Na volta do baile, numa esquina, esses jovens pararam, eles pararam e viraram a seta da rua, a placa. A placa indicava para a direita e naquela noite, então, eles trocaram a placa e viraram para o outro lado. Passado alguns anos, ele pensou quantas e quantas pessoas haviam se perdido, talvez por causa daquela brincadeira que à noite aqueles jovens fizeram. Uma brincadeira de mau gosto. Tantas vezes nós pensamos que os nossos gestos não importam muito, não fazem a diferença, mas eles fazem sim. Os gestos são muito importantes, são expressões do nosso amor. Por pequenas coisas nós podemos ajudar a vida das outras pessoas ou nós podemos atrapalhar a vida das outras pessoas. A nossa fé em ação, ela faz muito pelas outras pessoas. Que a gente possa refletir sobre isso. A sua fé faz o que para os outros? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Sim, a nossa fé pode ajudar muito outras pessoas. O nosso testemunho cristão, ele vai ao encontro das necessidades do nosso próximo. Quantas vezes as nossas comunidades fazem campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de fraldas ou outros produtos para ajudar pessoas que passam por necessidades. Agora, neste tempo de pandemia, muitas comunidades, incluindo as nossas, intensificaram as suas campanhas de doação. E as pessoas que podem, então, levam as coisas até as comunidades e nós compartilhamos com as pessoas que procuram e que precisam desta ajuda. Isto é muito bonito. Continuemos com essas ações em prol das pessoas que estão precisando do nosso auxílio. Mas também queremos incluir as pessoas em sofrimento na oração. Oremos. Senhor amado, nos capacita para sermos comunidades que auxiliem o próximo. Que de alguma forma possamos neste tempo tão difícil ajudar as pessoas que clamam e estão em aflição. Ó Pai, fortalece a nossa saúde. Pedimos incansavelmente pelos que estão com Covid nos hospitais, que tenham esperança, ânimo e força para lutarem por sua saúde. Ampara os familiares que estão ao lado dessas pessoas. Nos ajuda a viver com paz, tranquilidade e calma neste tempo tão turbulento que vivemos. Também entregamos os profissionais da saúde, que eles sejam continuamente capacitados para darem conta das demandas que surgem, que eles também possam receber a tua bênção, o teu cuidado, para que tenham forças para prosseguir. Tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
queremos nos despedir, também concedendo a bênção daquele Deus que acompanha, guia seu povo em todos os momentos da vida. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, verdejantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar.